A paz do Senhor, igreja. Tudo bem com vocês? Amém, graças a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 5, do 17 ao 26. Lucas 5, do 17 ao 26. Olha do seu lado, se tiver alguém com dificuldade, você auxilia. Se tiver alguém sem a Bíblia, você chama para ler com você. Por mais que esteja sendo projetado, mas nós incentivamos a que você abra a Bíblia, procure, encontre. É um bom hábito. Vamos ler. 5:17 diz assim: Certo dia ele estava ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e doutores da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Alguns homens, transportando num leito um paralítico, procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram no leito, até o meio, diante de Jesus. Vendo-lhe a fé, disse Jesus ao paralítico: Homem, os teus pecados te são perdoados. Os escribas e os fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu-lhes: Por que pensais estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer, os teus pecados te são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levantando-se ele, imediatamente na presença deles, tomou o leito em que estava deitado e foi para a sua casa, glorificando a Deus. Todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, cheios de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Amém. Glórias a Deus. Queria convidar os obreiros que servirão ao Senhor, recolhendo os dízimos e ofertas. É chegado o momento da liturgia do nosso culto, que também é momento de adoração ao Senhor, que é quando nós fazemos retornar à casa do Senhor parte daquilo que Ele nos concede, Isso, no momento que nós, com voluntariedade, com amor, nós oferecemos as nossas ofertas, os nossos dízimos, para a manutenção e crescimento da obra do Rei, amém? Os irmãos que estão aqui presentes poderão contribuir na modalidade convencional, contribuir em espécie nas salvas que irão passar, amém? Também poderão fazer por meio das transferências bancárias. Se vocês observarem, nas costas dos bancos existe um QR Code que você pode posicionar o celular, Isso já vai direto para os dados bancários da nossa EADERN, ou digitar, conforme projeção que se encontra aí, o Pix da nossa EADERN é o CNPJ da EADERN, Nós pedimos apenas que os irmãos que optem por essa opção de fazer a transferência bancária para auxiliar na contabilidade da igreja local, envie seu comprovante para esse número do WhatsApp, que é o WhatsApp institucional da tesouraria da nossa igreja, amém? De igual modo, acredito que os irmãos também estão com a maquineta, posicionada. Você pode também doar na modalidade débito, na modalidade crédito, de modo que, se você deseja, você tem esse desejo de contribuir com a obra do Senhor, várias são as maneiras, amém? E se você por hora não pode contribuir,
oremos, né, para que o Senhor abra portas, né? É momento também de orarmos não só pelas finanças da casa do Senhor, mas também da igreja, e essa igreja corpo invisível formado por cada um de nós, que o Senhor continue, né, com sua boa mão estendida pela vida, sobre a vida de cada um que aqui está, amém? Queria convidar o presbítero Batista, ele vai estar aqui orando, agradecendo a palavra do Senhor que foi lida, amém? E também por todos os dizimistas, ofertantes as finanças do povo de Deus. Logo em seguida, o nosso cantor Gilmar Bezerra vai estar aqui louvando ao Senhor juntamente com toda a igreja, amém? Saúde a todos com a paz do Senhor. Oremos então. Senhor nosso Deus, nós te damos graça, Pai amado, por mais essa oportunidade que o Senhor tem concedido de chegar na tua casa, para junto te adorar na beleza da tua santidade. E te apresentamos, Pai amado, todos que vão cooperar, Senhor amado, ofertando, dizimando. Te apresentamos também os enfermos, os missionários transculturais e os locais. Te pedimos também a tua bênção ao pastor Eliezer de Souza na ministração da palavra. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Louvado seja Deus. Jesus é bom e por isso estamos aqui, por causa da sua bondade e da sua infinita misericórdia. A canção que vou cantar é a primeira vez que estarei cantando aqui Candelária. Na verdade, é a primeira vez que estarei cantando ela. Uma música nova que o Senhor nos deu desde o ano passado, que está pronta, e a gente vai começar agora a cantar ela, Como os que sonham, baseado no Salmo 121. Pode soltar. Beshuv Adonai et Shivat Zion, Hayinu Kecholemi, Az Imale Sehot Vinu Shem Reina, Az Yomeru Hakol, Igdir Adonai Asur, Igdir Adonai. Um milagre esperado por ser desejado, é inesperado por não depender de nenhuma ação humana, mas só da intervenção de Deus. Tudo parece um sonho, é algo irreal, e canta feliz o seu povo, que clamando por socorro viu em Deus a vitória final. É assim que ficamos quando Deus age, quando vemos que o que aconteceu teve a mão de Deus. É assim quando Ele quer, não há mal que resista ao seu poder. Mas não é para quem corre e nem para quem pede, mas de quem Deus se compadece. Bendito seja o resgatador da minha alma, louvado e engrandecido seja o teu nome. O teu amor é melhor do que a vida,
és o dono do tempo e sabe como agir. A espera é a marca da vida daquele que crê e que confia no seu poder. Sofre, chora e geme na certeza iminente que com Deus irá vencer. Quantos creem assim? Aleluia! É assim que ficamos quando Deus age. Quando vemos que o que aconteceu teve a mão de Deus. É assim, quando Ele quer, não há mal que resista ao seu poder. Mas não é para quem corre e nem para quem pede, mas de quem Deus se compadece. Aleluia! Não é para quem corre e nem para quem pede, mas de quem Deus se compadece. Meus amados irmãos, mais uma vez, a paz do Senhor. É com muita alegria que estamos na casa do Senhor para prestar um culto de adoração. E hoje, nesse culto de doutrina, vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Vamos ver o que Deus tem para todos nós. Com certeza, Deus tem uma mensagem de paz para o seu povo. Meus queridos, nós vamos fazer uso da Bíblia, claro, deixa a sua Bíblia aberta, se possível, nos trechos que nós vamos estar pedindo para ler. Eu gostaria de começar em Hebreus 11, naquele conceito de fé, porque hoje nós vamos falar sobre a fé que atrai o poder de Deus, ou a fé que atrai a virtude do Senhor. Mas o que é a fé, na verdade? Todos nós, certamente, Deus nos dá essa porção de fé. Você tem fé, nós temos fé. Mas o que é de fato a fé? O que ela é capaz de fazer? O que ela é capaz de produzir? O que é que nós conseguimos através da fé? O conceito da fé é bem simples. Ele diz o seguinte, o conceito, em Hebreus, o escritor, falando aos hebreus, nós não sabemos se foi Paulo, se foi Apolo ou outro escritor, tudo leva a crer que foi Paulo. Ele diz o seguinte: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Repita comigo, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Isso, muito bem. Então, qual é o firme fundamento das coisas que você espera? Senão a fé. Tem coisas que só pela fé, tem coisas que os olhos humanos não conseguem ver, que as nossas mãos não conseguem tocar, não conseguem apalpar, mas pela fé nós já visualizamos, nós já até desfrutamos dessas bênçãos através da fé. E a prova das coisas que se não veem. Alguém diz assim, por exemplo: sou salvo. Você não consegue ver, é um tipo de coisa que você não vê, mas você crê que é salvo, e nós cremos que somos salvos. É fé também, é pela fé. Tudo que nós conseguimos é pela fé. E dentro desse contexto, nós vamos daqui a pouco falar sobre a leitura oficial desta noite, daquela cura daquele paralítico que os amigos o levaram por cima do teto. Mas antes eu gostaria de levar vocês até Isaías 61, onde nos fala sobre a missão de Jesus Cristo.
Isaías 61 diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Aqui nós vemos a missão, ou a razão de ser da missão de Jesus Cristo. Quando Ele disse, através do profeta Isaías, o profeta estava falando dele, e lá na frente, no Novo Testamento, Jesus é chamado para ler a palavra, e ele abre justamente nesse trecho aqui, quando diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, Jesus, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. E aí ele dá então toda a missão de Jesus Cristo na face da terra. E uma das partes desta missão é justamente consolar a todos os tristes de Sião, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento de gozo, se lhes dê, no lugar de ornamento de cinza, óleo de gozo, e no lugar de tristeza, vestido de louvor. Então há uma troca, há uma permuta daquilo que não é conveniente para nós, com aquilo que é conveniente para nós, daquilo que não é bom para nós, Jesus troca e nos dá algo muito melhor. Dentro desse contexto, então, nós vemos também que Jesus estava cumprindo a sua missão no livro de Mateus, capítulo 11, e de repente João Batista manda perguntar se de fato Jesus era o Cristo, e ele dá uma resposta muito interessante, que está em Evangelho segundo São Mateus, capítulo 11, dentro da questão da missão de Jesus Cristo, de curar os enfermos, de ser misericordioso, de atender aqueles que têm fé. Está escrito então em Mateus 11, versículo 1 em diante, que diz assim: e aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus discípulos, partiu dali para ensinar e a pregar nas cidades. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos, dos discípulos de João, a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Jesus então responde a João e diz o seguinte: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. E ele começa a elencar, a falar de uma relação de coisas que aqueles discípulos que foram falar com Jesus estavam contemplando, estavam vendo, estavam desfrutando também. E eu consegui elencar aqui 6 coisas que Jesus diz para João: vá lá e diga para ele, mostre para ele, seja testemunha daquilo que você está vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Então aqui nós vemos a missão principal de Jesus, igual àquela que está lá em Isaías capítulo 61, quando ele diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele e tal, não é? Então aqui nós vemos na prática uma demonstração desse ministério de Jesus Cristo, um ministério de misericórdia, um ministério de graça, um ministério de favor dos menos favorecidos, um ministério que nós podemos fazer uma correlação e de mostrar que cada categoria dessas 6 categorias que nós vemos aqui, também é uma ilustração do estado da humanidade, irmã Deise. Os cegos que não conseguiam ver a glória de Deus, mesmo sabendo que o Senhor estava falando aqui de cegueira física, de coisas físicas
que os coxos andavam, que os leprosos de fato eram limpos, que os surdos conseguiam ouvir quando Jesus ordenava, que mortos ressuscitavam, a questão de Lázaro, por exemplo, e aos pobres era anunciado o Evangelho. Sabemos que isso era físico, de fato, acontecia na prática, de verdade, mas que também tipificava o ministério de Jesus, porque a palavra tem muito disso também, de tipificação, uma coisa que representa outra. Então nós vemos aqui, os cegos veem, aqueles que não conseguiam ver mais nada, nem esperança, nem futuro, nem salvação, agora através da implantação do reino de Jesus Cristo, estavam vendo a glória de Deus, passavam a ver. Não era assim conosco também? Alguns que não nasceram no Evangelho, nasceram na cegueira espiritual, não conseguiam ver a glória de Deus, mas uma vez que aceitou a Jesus, é como que caíam as escamas, igual a do apóstolo Paulo, dos seus olhos, e agora os cegos veem a glória de Deus. Os coxos que não caminhavam no caminho do Senhor, que não caminhavam no Evangelho, agora caminham no caminho do Evangelho. Os leprosos são limpos. Para que lepra maior do que o pecado? O pecado, diz a palavra do Senhor, o próprio Isaías, diz que vai do alto da cabeça até a planta do pé. Mas os leprosos do pecado, não somente do aspecto físico, mas também do pecado, agora são limpos pelo poder do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Os surdos ouvem, no aspecto físico, já vi muita gente ser curada também da audição, são curados da audição, mas também tipificam os surdos que não ouviam mais a mensagem, não conseguia perceber a mensagem do Senhor, mas uma vez que deram crédito ao Espírito Santo de Deus, agora conseguem ouvir e entender a mensagem do Evangelho. Os surdos passaram a ouvir através de Cristo Jesus. Os mortos são ressuscitados. A palavra do Senhor nos faz uma correlação e nos mostra também que aquele que vive no mundo do pecado vive morto espiritualmente, mas quando aceitam a Jesus como Salvador, são agora ressuscitados em Cristo Jesus. Não é essa a simbologia do batismo nas águas também, né? Que agora nós morremos para o mundo e agora somos ressuscitados para uma nova dimensão de vida, para uma nova vida em Cristo Jesus. Então, em Cristo Jesus, essas 6 coisas acontecem também. E os discípulos então saíram dali, os discípulos de João, saíram dali para dar a feliz notícia a João Batista, que os cegos viam, que os coxos andavam, que os leprosos eram limpos, que os surdos agora passavam a ouvir, que os mortos eram ressuscitados e que aos pobres era anunciado o Evangelho. Pobres, nesse caso aqui, não necessariamente financeiro, porque não é essa a ideia, de que o Evangelho é apenas para uma camada da sociedade menos favorecida. De maneira nenhuma. Há aqueles que até censuram os evangélicos e dizem, não, o evangelho, ser evangélico é coisa para pobre e tal. Não necessariamente, pode ser que seja também para o pobre, mas sobretudo o pobre de espírito, porque o rico de espírito já está no seu apogeu e diz no seu coração, não preciso de Deus, não quero mais, não preciso de salvação. Então, ricos de espírito, mas os pobres de espírito reconhecem o seu estado de cegueira, reconhecem o seu estado de paralisia espiritual, reconhece a podridão do seu coração e do seu pecado, reconhece que é surdo e que não consegue ouvir a voz de Deus, reconhece que estão mortos nos seus pecados, porque são pobres de espírito, e agora o Evangelho alcança a este pobre de espírito. Então Jesus disse para os seus discípulos, os discípulos de João, diga para ele tudo isso, se isso é suficiente, então que ele creia que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. E certamente eles chegaram, voltaram com a feliz notícia para João, e João muito feliz, disse certamente no seu coração, que estava satisfeito, porque estava acreditando de fato no Messias prometido. Lembre-se que havia uma dúvida no coração dos judeus, de que se Jesus era ou não era o Messias prometido, e até hoje,
muitos dos judeus não creem que Jesus é o Messias. Já existe uma grande quantidade de judeus que aceitam a Jesus como Salvador, mas uma grande quantidade o rejeita, como sempre o foi desde o princípio. Então, dentro desse contexto de cura, por que é que os cegos viam? Por que é que os coxos andavam? Por que é que os leprosos eram limpos? Os surdos ouviam e os mortos eram ressuscitados? Porque o Senhor, olhando para aquelas multidões, percebia uma coisa tão importante, que é nada mais, nada menos do que, diga comigo, a fé. Amém? Se há uma coisa que move o coração de Deus, é a fé. Se há uma coisa que é a chave que abre, digamos assim, as comportas do céu ao nosso favor, é a fé. Tudo que você conseguiu na vida hoje foi por causa da fé. O estar aqui, o vir para cá, por exemplo, é um objeto de fé. Você disse no seu coração hoje eu vou para o templo, hoje eu vou louvar ao Senhor, e isso é fé, e Deus honrou a sua fé. A casa que você tem, o apartamento que você tem, a esposa que você tem, o namorado, para quem tem namorado, para a namorada, enfim, tudo que nós temos foi por causa da fé, e é por causa da fé que as coisas se movem. O emprego que tive na Petrobras, por causa da fé. A posição no ministério, por causa da fé. A salvação, por causa da fé, embora seja a fé salvífica, a fé salvadora em Cristo Jesus. Mas o que eu quero dizer, que a chave é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Está escrito lá em Hebreus: aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Buscar a Deus, não duvidando, não vamos conseguir nada. Senhor, se Tu queres, se Tu podes. Inclusive, nós oramos errado muitas vezes, e falamos isso porque aprendemos, ouvimos alguém dizer, e terminamos de dizer a seguinte expressão, que eu vou lhe lembrar. Quando a gente ora e diz assim: Senhor, se Tu podes, que Tu possas, não tem a pessoa que diz assim? Senhor, que Tu possas operar maravilhas nesta noite. Deus pode ou não pode, irmãos? Diga comigo, pode. Mas por que é que eu digo que Tu possas? É a mesma coisa que eu chegar para Fabinho aqui e dizer: Fabinho, que Tu possas, é até meio fora do português coloquial, né? É um português muito requintado. Que Tu possas buscar um copo d'água para mim. Ele vai dizer: pastor, eu posso, eu sempre posso, digamos, né? Estou só citando, tá? Imagine eu dirigir-me para Deus e dizer: Deus, que Tu possas nesta noite. É como se algo pudesse impedir que Deus fizesse. É como que Ele não tivesse poder para fazê-lo. Com certeza Deus pode. Então Jesus Cristo orando diz: Senhor, eu sei que sempre Tu me ouves. Já entra com fé, já entra decidido, e tem tudo para ser aceito diante de Deus. Agora, quando eu entro duvidando: Senhor, que Tu possas, Senhor, será que Tu podes? É a mesma coisa de dizer isso. Então eu não vou me colocar na posição de Senhor na oração, mas eu tenho que ter fé. Eu não vou determinar. Aí a coisa, aquela questão do determinismo, né? Eu determino, eu boto a mão no carro e digo: esse carro é meu e tal, não sei o que, né? Aí é determinação. Isso é outra coisa, tá? Isso é ilusão. Mas eu tenho que chegar com fé. Senhor, eu creio que Tu és galardoador. Agora, se é da vontade do Senhor ou não, é outra história. Mas eu tenho que ter fé de que tal coisa vai acontecer. Se eu entrar duvidando, já perdeu a parada, já não vai conseguir. Por quê? Porque teve falta de fé. O Senhor procura a chave principal, que move e que atrai o seu poder, que atrai a sua virtude. Naquela questão do paralítico, diz a palavra que a virtude do Senhor estava com ele para curar. Estava com ele, ele queria curar, e ele tinha poder para fazê-lo. Ele estava esperando apenas alguém que tivesse a chave, chamada fé. Alguém que pudesse sair da zona do natural, como o Fabinho sempre diz, e entrar na zona do sobrenatural. Alguém que pudesse sair do humano e entrar no espiritual, no sentido de clamar e ser ouvido. Por que é que clamamos e não somos ouvidos muitas vezes? Está escrito: porque nós não sabemos orar como convém.
Nós não pedimos com fé muitas vezes, e muitas vezes pedimos para o próprio deleite nosso, mas nesta palavra, nesta noite, nós vamos ver qual é a fé que atrai o poder de Deus, qual é a fé que atrai a virtude do Senhor. Nós vamos ver então a questão do paralítico, aquele paralítico do telhado que está escrito em Lucas capítulo 5, versículo 17. A palavra do Senhor nesse contexto aqui, ele é muito rica, tem muitos ensinamentos aqui. Versículo 17 diz assim: e aconteceu que num daqueles dias, estava ensinando e estava ali assentados fariseus, ou seja, religiosos, doutores da lei, pessoas que tinham religião, pessoas que acreditavam em Alá, em Deus também, né? Os judeus ali que acreditavam em Deus, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, e da Judeia, e de Jerusalém. As pessoas seguiam a Jesus por aquilo que ele podia dar, por aquilo que ele podia fazer, e pelas palavras que ele falava também. E diz a palavra do Senhor, que elas estavam ali ouvindo a Jesus, como nós estamos hoje aqui, ouvindo a palavra do Senhor. Mas tinha um detalhe diferente, tinha um detalhe que chamava a atenção daqueles ouvintes, é que a virtude do Senhor, está escrito em Lucas 5,17, observe bem esse detalhe, pare um pouquinho para pensar sobre isso. A virtude do Senhor estava com ele para curar. Em algum momento, não que o Senhor não pudesse, mas ele não curou, ele não quis curar, mas nesse momento aqui, havia algo diferente, havia uma unção diferente, havia algo muito importante, que ele sabia que estava com ele. Não é assim com você muitas vezes? Não é assim com aqueles que têm um dom, um certo dom? Você sabe que Deus está com você naquele momento, você sabe que existe a disposição de Deus, de manifestar o dom naquela hora. O profeta sente, o pregador sente, o que tem o dom de cura sente, o que tem o dom de línguas, de falar em variedade de línguas sente, e Jesus estava ali cheio do poder de Deus, porque a virtude do Senhor, o poder de Deus estava com ele para curar. E diz a palavra, e que as pessoas perceberam também isso, porque é impossível que aquele que está com a virtude para curar esteja num ambiente e as pessoas não percebam, sobretudo Cristo. Então muitos afluíam, muitos chegavam, vinham da Galileia, vinham da Judeia, vinham de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava sobre Cristo. Glória a Deus. Você pode glorificar o Senhor sobre isso, por isso? Versículo 18 diz: e eis que uns homens, esses homens ouviram falar de Jesus, esses homens souberam que Jesus estava ali, e que tinha um amigo que estava paralítico. Ele estava deitado na sua cama, no seu leito de dor, não sabemos por quanto tempo, mas aquele homem estava moribundo, estava precisando de voltar a caminhar, e aqueles homens então transportaram aquele homem numa cama, num leito, onde estava aquele paralítico, e procuravam fazê-lo entrar naquela casa onde Jesus estava. Eles chegaram na porta, certamente, multidão estava na porta, e menos ele podia entrar, porque tinha gente do lado de dentro e gente do lado de fora. Imagine aí, Jesus falando, os galileus ali, os da Judeia, os de Jerusalém, os fariseus queriam estar perto, os doutores da lei querendo ouvir Jesus, Jesus pregando, e eles boquiabertos com a sabedoria de Jesus, e aquele homem então tentando entrar. Me dá licença aí, eu quero entrar. Não, você não pode, você está paralítico, você vem de em cima de uma cama, e não havia espaço para aquela cama passar. Aqueles homens, diz a palavra do Senhor, planejaram, tiveram uma ideia, feliz ideia, e pensaram assim: eu não posso passar pela porta, eu não posso entrar pela janela, mas eu vou passar por cima. Romperam com aquela multidão. Aquela casa certamente tinha, conforme eu estive lendo, as casas de Jerusalém e daquela região, elas tinham uma escada que dava acesso à parte superior pelo lado de fora, e eu não sei como, mas aqueles homens, a palavra não diz a quantidade, pelo menos aqui não diz, mas eu imagino que no mínimo 4 homens, eles pegaram aquele amigo,
amando aquele amigo, se compadecendo da dificuldade dele, Luciano, eles tiveram uma feliz ideia e combinaram: nós vamos então subir, levar este nosso amigo deitado na cama, fazemos um rasgo, fazemos uma abertura no telhado, pedimos licença e a gente vai descer através de, sei lá, de cordas, através de lençóis, através de alguma forma, a gente vai descer o nosso amigo ali, e hoje vai ser o dia da cura do nosso amigo. Glória a Deus. Aí eu vejo muitas coisas e aprendo muita coisa com esses amigos daquele paralítico, e assim foi, diz a palavra do Senhor. Eles não conseguiram entrar, e não achando por onde o pudessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas, desceram a cama até o meio, diante de Jesus. Imagina o alvoroço ali. Jesus estava falando, Otonilma, e de repente aquela telha começa a abrir, e aqueles homens pudessem, talvez algum deles disse assim: olha, não se preocupe, somos nós, não vai cair nada em cima de vocês. E abriram certamente um vão ali, abriu-se um espaço, e eles começaram a tirar as telhas, afastar as telhas, amarrar as cordas, pediram licença: Jesus, dá licença aí, eu tentei entrar pela porta, não consegui, tentei entrar pela janela, não consegui, olha, dá licença, desculpa interromper, mas eu vou descer agora um amigo para o Senhor curar ele, porque eu soube que o Senhor cura os enfermos, eu soube que a unção e a virtude de Deus está sobre ti, e nós queremos descer este amigo, o Senhor permite? Quem sabe, não está escrito, mas eu estou conjecturando aqui. Então certamente Jesus disse: pode descer, desça-o. E eles começaram a descer, irmãos, descendo naquela corda, e o puseram diante de Jesus, o puseram na posição correta, levaram para a pessoa certa, levaram para a presença do Senhor. Leve seus amigos à presença do Senhor, leve os seus enfermos à presença do Senhor, apresente-os a Cristo. Então nós vemos aí uma amizade complacente, compassível, uma amizade que olha para um amigo e de repente coloca no seu coração: vou ajudá-lo, vou ajudar esse meu amigo. Ainda existem amizades, você ainda pode confiar em pessoas que te levam para Jesus, assim como tem pessoas que te levam também para o mal, se você deixar, mas ainda existem pessoas que são amigas de verdade, amizades compassíveis, que não desistem de ajudar, que enfrentam dificuldades, amigos verdadeiros que você pode contar, e que você, quem sabe, pode ser um amigo também assim, com essas características. Amigos que têm fé, e não é uma fé qualquer, mas foi uma fé inteligente. Você concorda comigo que foi uma fé inteligente? Foi porque arquitetou um plano, além de crer, usou a razão também, misturada com a fé. Embora não foi pela razão que o paralítico foi curado, mas foi uma fé inteligente, foi uma fé sábia. Não posso ir pela porta, não posso ir pela janela, mas eu posso rasgar o teto e descer, e levá-lo à presença do Senhor. Fé inteligente. E nós somos desafiados também muitas vezes, irmãos, a termos fé inteligente. O que é essa fé inteligente? É crer que o Senhor pode fazer, mas usar também da inteligência, da sabedoria. Isso não é errado, isso não é pecado, não foi errado, não foi pode ter sido inconveniente, quem sabe, mas eles precisavam de um milagre. E às vezes, quando precisamos do milagre, nós podemos ser até um pouco inconvenientes, muitas vezes. A mulher que tinha um fluxo de sangue também foi inconveniente, esses amigos foram inconvenientes, mas eles não estavam preocupados com a conveniência, eles tinham uma necessidade, era a cura do seu amigo. Então a fé é inteligente, fé criativa, aleluia. Você tem fé, por exemplo, que Deus pode te dar um apartamento? Pode ser. Então seja inteligente, peça um bom apartamento. Você crê que Deus pode te dar um carro? Então peça um carro bom. Então, usar a inteligência até na crença, até na fé, naquilo que vamos pedir ao Senhor. Ah, Senhor, eu preciso me casar.
peça um casamento feliz e abençoado ao Senhor. Agora me vem à mente aqui a oração de Jabes. A oração de Jabes foi inteligentíssima. Senhor, se me tirares a dor, Senhor, sê comigo, me abençoa, mas me abençoa muitíssimo, amplia o meu território, e por aí vai. Uma fé inteligente, ele soube como pedir ao Senhor. Agora você chegar e dizer assim: Senhor, me abençoa. Sim, mas me abençoa como? O que é que você está precisando? Por isso que Jesus chegou para alguém e disse assim: o que queres que eu te faça? Porque ele queria que a pessoa dissesse: eu quero isso, eu preciso disso, eu gostaria que fosse assim. A fé não elimina a sua maneira de ser e o seu gosto. Agora, se o Senhor vai atender, é outra história. Mas conte para Jesus qual é a sua dor. Conte para o Senhor qual é a tua dificuldade. Conte como você gostaria de ser. E se for da vontade de Deus, se for da parte de Deus, o Senhor vai fazer conforme o seu coração. Me lembro agora que está escrito também que os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. Então, a situação que o Senhor te mima. Tem horas que ele diz não, mas tem situação que ele diz assim: eu quero, vai ser assim, eu vou te dar esse prazer, chegou a minha presença, e você consegue aquilo que você quer. Amém, queridos? Então é o pensar, essa fé inteligente, é o pensar fora da caixa, coisas às vezes meio que até exóticas, né? Você pedir ao Senhor uma coisa diferente. Você já ousou pedir algo diferente? Se você espera que Deus faça algo diferente, ouse pedir ao Senhor algo diferente. Saia do convencional. Às vezes a gente está muito no convencional, né? Muito ali, muito dentro da caixinha, muito engessado, muito preso. Tem gente que nem sequer pede, porque diz assim: eu não sou digno de pedir ao Senhor. Tem pessoas que dizem isso, mas o Senhor abre a oportunidade para você hoje. Nesta noite, ouse sonhar, ouse pedir, ouse clamar ao Senhor, ouse rasgar o teto e descer a sua necessidade na presença do Senhor. Qual é a tua necessidade? Então, queridos, os amigos daquele paralítico, a fé inteligente, eles também compartilharam a carga do outro. Aquele homem tinha uma carga, aquele homem era paralítico, estava prostrado numa cama, estava deitado. Isso se chama, sabe o quê? Esse compartilhar, levar a carga do outro, assumir o outro para ajudá-lo, se chama altruísmo. Aquilo que você nega muitas vezes para você. Você é altruísta, você faz e não espera resultado, ou seja, não espera recompensa para você. É abnegação, é negar-se a si mesmo em benefício do outro. São atos de bondade e de misericórdia, que nós nascemos para isso. A palavra do Senhor, quando nos salvou para fazermos boas obras, mesmo sabendo que não são essas obras que nos salvam, é a fé que nos salva. Mas nós fomos chamados para realizar boas obras. E aqueles amigos, no mínimo 4, eles fizeram boas obras. A mutualidade, né? Nós vemos aqui o princípio da mutualidade. Eles foram mútuos. Eles estavam bem, estavam caminhando, Hamilton. Eles caminhavam do jeito que eles nem sequer percebiam mais que estavam desfrutando daquela bênção, do ato de caminhar. Mas eles se compadeceram do seu amigo que estava paralítico. Então, essa é o compartilhamento da carga um do outro. E a palavra nos manda fazer isso. Levar as cargas uns dos outros. Compartilhar, ser altruísta, batalhar pelo outro também. E o outro ponto que eu vejo aqui foi uma fé desses amigos que superaram as barreiras, superou a dificuldade de a porta que estava cheia, a multidão que não deixava entrar, a janela que não podia entrar, as dificuldades várias, mas eles tiveram uma fé que superou tudo isso, creram que Jesus podia curar. A importância da fé que supera e transpõe obstáculo, é uma fé que realiza coisas. É uma fé que move o coração de Deus. É uma fé que atrai a virtude do Senhor. A fé que transpõe obstáculos. Às vezes queremos tudo pronto. Às vezes queremos tudo sem dificuldades, sem barreiras. Mas observe que na vida, tudo que você conseguiu na vida, você conseguiu com dificuldade.
os estudos, o emprego, a casa, a empresa, enfim, o que nós temos, nós conseguimos com muita dificuldade. E não vamos conseguir com facilidades. O cálice da vitória, eu digo sempre que o cálice da vitória é daqueles que batalham, daqueles que lutam, daqueles que perseveram, daqueles que transpõem obstáculos. Aqueles homens, eles obtiveram o milagre do seu amigo, por quê? Porque transpuseram obstáculos vários, muitos. Transpuseram as suas próprias limitações. Isso significa sair da zona de conforto, sair da zona humana, como falei anteriormente, e entrar na zona do sobrenatural. Insisto, mais uma vez, precisamos aprender a entrar na zona do sobrenatural. Aquele homem, tanto o paralítico como os seus amigos, eles entraram nesta zona do sobrenatural. Quando eu entro na zona do sobrenatural, milagres acontecem. Deus derrama da sua glória, Deus derrama do seu poder e honra a nossa fé. A fé que atrai a virtude do Senhor para curar. A fé daqueles homens atraiu a virtude do Senhor para curar. E eu vejo também aqui outro ponto muito importante, estamos caminhando para o final, é o poder da intercessão, o poder da oração intercessora. Aqueles homens podiam estar tranquilos, preocupados com o seu dia a dia, preocupados com a sua vida, mas de repente eles, Tácito, renunciam o seu próprio eu e intercede por outro, um amigo, uma pessoa que estava paralítica, inválida. Então eles foram diante de Jesus, numa demonstração de que estavam intercedendo por ele, pelo paralítico. Então o poder da intercessão, que vai além da presença física, de estar ali no ambiente, não, mas intercederam, não somente colocaram aquele homem de frente para Jesus, mas quem sabe disse: Jesus, tem misericórdia dele, Jesus cura esse meu amigo que está moribundo, que precisa voltar a caminhar. Então o poder da intercessão, estamos orando, estamos intercedendo pelos nossos amigos, estamos orando por quem não é crente, estamos trazendo pessoas não evangélicas, estamos levando a Jesus Cristo como Salvador, as pessoas, estamos apresentando a Jesus os nossos amigos. Agora, por que Jesus atendeu aquele pedido? Por que foi que Jesus curou aquele homem? Primeiro, uma demonstração da compaixão e da misericórdia do Senhor. O Senhor demonstrou que era compassivo, o Senhor demonstrou que era misericordioso com aquele homem. Depois foi a confirmação daquilo que eu li no início da mensagem, a missão de Jesus. Ele não veio para isso? Ele veio para isso. Então por isso que eu puxei no início, qual era a missão de Jesus? Uma das missões de Jesus, curar os enfermos. Ele veio para curar os enfermos, e isso está no escopo da missão dele. E quando ele saiu naquele dia, Jesus, ele disse: hoje a virtude para curar está sobre mim, eu vou curar alguém. Ele estava determinado a curar alguém, era a confirmação da sua missão. Na hora que Jesus cura aquele homem, ele estava confirmando que um dos pontos da missão dele é curar os enfermos. Outro ponto importante ele queria dar um ensinamento sobre a fé. Ele queria mostrar que ali era uma demonstração daqueles homens de fé, e honrando, olhe bem, e honrando a fé daqueles homens, o Senhor precisava curar aquele homem. Imagine se descessem, irmã Daniela, descesse aquele paralítico ali, fizesse aquele alvoroço todinho, Jesus pregando, Jesus curando um e outro, descendo ali, o Senhor olhasse e mandasse o paralítico andar, e o paralítico não andasse. Mas ele tinha que curar, ele precisava curar, para que as pessoas vissem que ele de fato era o Filho de Deus, o Cristo, o Filho de Deus, e que fazia parte da missão dele, curar os enfermos, e que era a confirmação da sua missão. Então ali era uma confirmação. Outro ponto importante, ele estava dando um ensino sobre o poder da fé. Ele estava dizendo assim: vamos ter fé igual a este homem, eu vou curar este homem, eu vou perdoar os seus pecados e vou curá-lo, por causa da sua fé. E era uma manifestação também da chegada do reino de Deus. Era o reino de Deus que estava chegando. Jesus estava dizendo: é chegado a vós o reino de Deus.
E o reino de Deus também é o quê? Alcançar os necessitados, alcançar os enfermos. Era uma manifestação pública de que o reino de Deus estava chegando através de Jesus Cristo naquela ocasião. Pastor, eu quero que o senhor correlacione aí 4 amigos, possíveis 4 amigos daquele homem, características louváveis naqueles amigos. Eu vou relacionar para vocês e eu vou dar nome, ainda que a palavra não tenha o nome deles, mas eu tomo a liberdade de dar um nome para cada amigo daqueles 4 ali, tá bom? Vamos dizer que é fictício, tá? Para a gente entender a mensagem. Vamos dar nome àqueles amigos. Digamos que um deles era André, o outro era Pedro, o outro era Tiago e o outro era João. André, que significa homem corajoso e valente, estava ali então para que aquele milagre acontecesse, uma ação de coragem e uma ação de valentia que nós precisamos ter quando nós entramos na presença do Senhor procurando o milagre. Pedro, que representa a ação firme e alta determinação. Pedro sempre era assim, é um homem bem determinado, um homem de ação firme, e é o que nós precisamos, aleluia, para obter a resposta da nossa intercessão, da nossa oração. E outro é Tiago. Tiago é aquele que suplanta, é vitorioso, ou seja, a palavra também correlaciona Tiago com a intercessão pelo enfermo. Então, podemos dizer que o outro amigo era Tiago, por causa dessa questão da intercessão pelo enfermo. O outro amigo, podemos chamá-lo com muita liberdade de João, que significa Deus é gracioso. Representa a igreja que é solidária, que compartilha o fardo na caminhada da fé e da cura. É a igreja que visita, é a igreja que ora, é a igreja que se compadece daqueles que precisam de um milagre. Então, meus amados irmãos, que fiquemos com este ensinamento. Precisamos entrar na presença do Senhor com essas características, na certeza de que Deus é conosco, de que vale a pena transpor os obstáculos, e que nada a gente consegue, Bosco, com muita facilidade, mas nós conseguimos com muita dificuldade, mas pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, é por Deus, não pelos nossos méritos, de maneira nenhuma. Ali aquele homem foi curado, irmãos, pela fé, não pelos méritos daquele homem ou daqueles homens, mas foi curado por causa da fé. Diz a palavra aqui no versículo 20: e vendo Jesus a fé deles, disse-lhe: homem, os teus pecados te são perdoados. E ali então Jesus, na sua onisciência, ele começou a perceber de que os homens estavam dizendo: quem é esse para perdoar pecado? Aí Jesus disse assim: por que vocês estão arrazoando nos seus corações? Por que vocês estão pensando isso? O que é mais fácil? Vocês acham o quê? É mais fácil eu dizer: perdoados te são os teus pecados? Ou é mais fácil eu dizer: levanta e anda, paralítico? Então ele curou o enfermo, né, dando a demonstração de que ele também tinha poder, além de levantar o enfermo, ele também tinha o poder para perdoar pecados. E com isso ele dá uma lição àqueles homens. Aquele homem ficou muito feliz. Aquele homem pegou a sua cama e foi para a sua casa, porque Jesus estava dizendo: seja curado, aleluia, perdoado te são os teus pecados, agora seja curado, pegue a sua cama e vá para a sua casa. E aquele homem foi para a sua casa feliz, e todos ficaram maravilhados, diz a palavra, glorificavam a Deus, e ficavam cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Houve um prodígio, porque houve 4 homens, que tomando aquele paralítico, teve a fé inteligente, a fé criativa, levou até Jesus, apresentou, intercedeu, e é justamente isso que a igreja deve fazer: interceder por aqueles que precisam receber um milagre da parte do Senhor. Que Deus lhe abençoe e que possamos ser esses 4 amigos que levam pessoas à presença do Senhor. Deus te abençoe, amo muito vocês. Nosso irmão Pedro vai dar continuidade ao culto. Glória
Glórias a Deus. Quantos aqui, assim como eu, receberam da parte do Senhor hoje? Amém? Glória a Deus, Deus falou conosco, amém? Meus amados irmãos, antes de estarmos encerrando esse trabalho, já caminhamos para o fim, mas nós queremos fazer um convite especial para a programação do nosso final de semana. No sábado, aqui já pela manhã, nós temos aqui o Círculo de Oração de Jovens, toda a juventude do Senhor convidada a estar juntamente com as irmãs aqui participando desse trabalho de oração. De igual modo, o Círculo de Oração Infantil também, as crianças também, desde cedo, já nos rudimentos da fé e no saudável hábito de estarem aqui orando, não é isso? A projeção aí justamente mora, criança também ora, coisa linda, amados? E assim, coisa importante é nós ensinarmos nossos filhos no caminho, porque procurar ensinar depois de velho, às vezes é mais difícil, Imagina aí um adulto, um velho já idoso aprendendo a andar de bicicleta, talvez tenha dificuldade, mas se o ensino vem desde da idade, da tenra idade, já desde cedo, fica mais fácil. E é isso que nós temos tentado buscar, que as nossas crianças sigam no caminho do Senhor, amém? No domingo, meus amados irmãos, como de costume, iniciamos aqui o domingo cedo. Domingo nós teremos culto sob responsabilidade do departamento feminino da nossa igreja. Então, logo nas primeiras horas da manhã, aqui a partir das 8 horas, consagração ao Senhor, coordenado aqui pelo DEFAD, departamento feminino. Às 9 horas tem o café da comunhão, aquele café onde as irmãs ali se juntam, não é isso? Para estarem ali agradecendo pela consagração, mas também se confraternizando. E logo em seguida, a Escola Bíblica Dominical, estaremos estudando a lição de número 2. Todas as salas funcionando normalmente, DEPIM com as suas respectivas salas de jovens, novos convertidos, e as salas de adultos. Então todos convidados a estarem conosco. E à noite, 18 horas, o culto evangelístico, onde as irmãs estarão aqui servindo ao Senhor, coordenando o culto. E como se trata de culto evangelístico, culto dominical, nós sempre fazemos aquele pedido especial aos irmãos, que você seja um braço missionário do seu pastor, amém? Seja um missionário na sua família, no seu trabalho, na sua faculdade, convidando pessoas não evangélicas a estarem cultuando ao Senhor juntamente conosco, que aí a palavra, Deus por meio da palavra faz a parte dele, amém? E aí você possa ser que traga um amigo e volte com um irmão em Cristo Jesus, amém? Existem, amados, estatísticas que falam a respeito disso, que cerca de 73% das pessoas que aceitam a Jesus no Brasil aceitam dentro de um templo, ou seja, foram convidados por alguém, Então assim, é um ambiente mais propício. Então você tem esse desafio, de você convidar alguém, você orar por essa pessoa na semana do culto que você faz o convite, e você trazer, acompanhar ela, a ela chegar aqui no templo, amém? Que com certeza Deus vai ter uma palavra para ela, amém? Glória a Deus. Eu convido a igreja a se colocar de pé, para que possamos estar orando, agradecendo ao Senhor por esse culto maravilhoso, um culto onde verdadeiramente sentimos a presença do Senhor por meio dos louvores, e com certeza fomos edificados pela ministração da sua palavra, amém? Queria convidar aqui o nosso irmão Deusdete Júnior, ele vai estar aqui agradecendo por esse culto, não é isso? Nos elevando a Deus em oração, nos despedindo do templo, mas não da presença de Deus, amém? A irmã Antonilma. O pastor informa, irmão Antônio, que ele vai marcar oportunamente, como ainda tem o período até o batismo, no caso não vai ser hoje, ele vai oportunamente divulgar a data, amém? Saúde a igreja com a paz do Senhor. Oremos. Senhor, aqui estamos em Tua presença, meu Deus, para Te agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar em Tua presença. Queremos Te agradecer, Senhor, pela palavra que foi ministrada nessa noite, ela muito falou aos nossos corações. Queremos Te agradecer pelos louvores que foram entoados, meu Pai. Queremos Te agradecer pelas pessoas que chegaram até aqui. Te pedimos, meu Pai, que o Senhor nos leve em paz para as nossas casas, para os nossos lares, e que o Senhor nos conceda outras oportunidades, meu Pai, de estar em Tua presença. Amém. Glória a Deus. O pastor vai estar ali à porta saudando os irmãos. Nosso irmão presbítero Adejá vai estar impetrando a bênção apostólica. Estendo tuas mãos, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todo o teu povo, todos possam dizer amém. Está encerrado em nome de Jesus.